Muito bem, boa noite, queridos irmãos, amigos aí que estão acompanhando o nosso evento. Nós temos a alegria, né, de trazer aqui para nós nosso companheiro, nosso amigo Rodolfo Gadia, que é da Associação Médico Espírita de Uberlândia, não é isso? Também grande trabalhador da Fraternidade Sem Fronteira, das obras espíritas aqui da nossa cidade. Então, queria abrir a palavra, né, desse assunto tão interessante, vai falar para nós sobre genética e espiritismo. Bem-vindo, Rodolfo. Opa, obrigado mais uma vez, Lucas, e a todo mundo que está aí nessa coordenação, organização. Muita luz, muito sucesso, força aí para continuar nesse trabalho. Eu sou Rodolfo, sou oncologista aqui na cidade de Uberlândia e participo da Associação Médico Espírita de Uberlândia e sou voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, como o Lucas já tinha falado. Quando teve o convite, né, para falar de genética e a força do espírito, né, é tão interessante isso, porque é um desafio. Por quê? A gente estava até conversando isso. A gente sabe muito pouco. Se a gente for analisar mesmo, com toda essa evolução que vem nos últimos aí 30, 40 anos, né, na evolução em todas as áreas de conhecimento, principalmente nas áreas médicas, e dentro do conhecimento genético, a gente acha que caminhou muito, só que ao mesmo tempo, quanto é aquela questão do conhecimento, né? O paradoxo do conhecimento. Quanto mais a gente vai caminhando e entendendo as coisas, mais vão se abrindo novas perguntas. Só sei que Então, nada esse sei. isso é legal, né, não? Porque olha que interessante essa caminhada dentro da caixinha de Pandora, que é o código genético que está dentro do núcleo de cada célula. Olha a beleza disso, de cada célula, de todos, e que expressa todas as formas vivas no planeta, não é só o ser humano. Então, para conceituar a genética de um modo geral, ele é um ramo da biologia, mas que hoje tem todas as áreas, áreas médicas, de tecnologia, na indústria, de alimentação, agronomia, veterinária, em tudo. Mas ele é um ramo da biologia porque, principalmente, ela vai regulamentar as relações de hereditariedade. O que é isso, pessoal? É o passar as gerações de pai para filhos nas reproduções e como que é essa relação da migração, né, dos caracteres hereditários e como que é estruturado o código genético. Por isso que vem de genética, como se estrutura esse conjunto de informações, tipo um mapa da mina, uma receita do bolo que constrói todas as formas vivas, né? Como que ele é catalogado ali dentro e como que isso se expressa. Isso é maravilhoso. Fazendo um resumo bem sucinto mesmo, porque depois a gente, pensando numa dinâmica, né, mais rápida, né, Lucas? A gente separou duas perguntinhas básicas pelo tempo que a gente tem, de que é mais comum dentro da área do espiritismo e na visão, na ótica da genética, né? Ou a genética na ótica espírita. Enfim, vamos imaginar uma receita. Todos temos uma receita ali programada que a gente vem e parte dessa receita a gente herda dos nossos pais, mãe, pai, e está ali guardadinho. Essa receita é tão interessante porque são letrinhas iguais que formam todos os seres humanos. Agora, imagina as quatro letrinhas básicas, né, que eu quero dizer lá do DNA, né, que é a ferramenta principal que forma o nosso código genético. Com quatro letrinhas, a Uracila deixa para lá, que é a parte de proteína, ACTG. Esquece esses nomes, me imagina com quatro letrinhas, qual a infinita possibilidade de combinações que podem ser feitas com quatro letrinhas e quantas proteínas são formadas a partir dessas combinações. Eu vou fazer uma analogia, pessoal. Na internet, com dois números, que é o código binário de 0 e 1, quantos bilhões e bilhões de combinações 01001, 0001, 0100. Olha quantas combinações e que fez esse mundo gigante de informações, que é a internet e o sistema de computação. Imagina o nosso sistema de computação biológico, nosso Biológico. sistema de vida, com quatro letras. Você entendeu o tamanho de possibilidades de informações? Então, o ser humano nessa viagem, embarcando nessa viagem, eu brinco, né, filosoficamente, é uma viagem para o interno. É uma grande caminhada, uma grande jornada para o autoconhecimento.
mas o autoconhecimento ali microscópico dentro do núcleo de cada célula. Vamos para o ser humano. O ser humano tem em média 37 a 70, depende do peso, né, e da altura, mas varia de 37,5 a 70 trilhões de células. Trilhões de células. Cada célula dessa tem o seu núcleo com o seu código genético com 23 pares de cromossomos, vai fazendo a conta aí, multiplicado pelos trilhões de células, mas cada cromossomo ele tem novelado bem, imagina, estica o novelo, vai esticando, 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 aí você vê a fita simples do DNA, aí pega esse DNA e parte, pica ele em pedacinhos, que é o gene, certo? No gene, que é um pedacinho da fita do DNA, que está todo enovelado no cromossomo, que temos 23 pares que está dentro de cada célula. Onde que eu quero chegar? Olha o tamanho da inteligência, harmonia e bondade do nosso Criador, que Rodolfo, guardou tudo ali. desculpa, quer dizer que então o corpo humano é um supercomputador muito mais avançado do que as nossas máquinas, é isso? É como se fosse isso? A gente caminha para isso. E aí uma coisa, olha, Lucas, que você falou que é tão interessante, cuidado com certas caminhadas, por quê? Porque na caminhada da gente artificializar demais os sentimentos, as emoções e as relações, essa história da inteligência artificial e jogando toda a inteligência para o externo, exterior, e a gente vendo o exterior, a gente esquece da maior inteligência já programada e gravada dentro da gente. O ser humano, o corpo humano, dentro dessa programação, é um supercomputador, uma super máquina. Só que o computador ele veio para facilitar as nossas relações de repetição. Um exemplo, a gente ensina o computador a fazer aquela coisa que repete. A máquina pode fazer isso sem cansar, sem reclamar, sem pedir hora extra, sem reclamar do patrão, e às vezes não cansa. Então, ela pode fazer com uma margem de erro menor do que o ser humano. Que bom, porque aí a repetição fica com a máquina, porque aí vai sobrar mais tempo para a gente ser mais humano e menos máquina. Cuidado, pessoal, a gente não pode esfriar muito as nossas relações e tornarmos máquina. Aí a gente vai ter mais tempo para quê? Pensar coisas boas, pensar melhorar a nossa questão de relacionamento, pensar em melhorar o nosso entorno. Trabalhar o Tendo mais sentimento. tempo, isso. Agora, por que a gente não caminha tão mais rápido nesse processo para decifrar todos esses códigos, melhorar o nosso aproveitamento? Porque não teve uma caminhada tão mais rápida. Sabe por quê, Lucas? Porque, às vezes, se a gente caminha para isso, com a moral que a gente tem hoje, a gente vai primeiro pensar em capitalizar esse conhecimento, depois selecionar para poucos, depois querer formar super-humanos, que aí entra, que são as perguntas que a gente está elaborando aqui junto, né? O problema da ética na engenharia genética. Já pensou o perigo de voltar aquele padrão lá atrás de eugenia, de selecionar super-humanos? Porque hoje eu tenho tecnologias que a gente aprende dos nossos ancestrais vida também, que tem código genético igual ao nosso, das bactérias. A briga entre bactérias e vírus, lá atrás, ela aprendeu um mecanismo de se defender da infecção viral, sabe, Lucas? Com um mecanismo de vai acumulando parte da sequência genética desse vírus, ela fica guardada e quando o vírus vem com a mesma, ela solta tipo duas tesourinhas, vamos imaginar, dois bisturis microscópicos para fazer edição genética e se proteger, que é a tecnologia do CRISPR, que eles falam que aí o ser humano viu, pegou emprestado de uma Copiou. vida ancestral, copiou e vai querer editar genes para formar genes super resistentes, pessoas com maiores potenciais, selecionando a nossa espécie, e aí é o perigo, porque se a gente seleciona para uma competição e ver quem é melhor e sobreviver só o mais forte, vamos criar uma sociedade muito agressiva. Então, por isso que essa caminhada, o código genético é tão interessante e tudo que a respeito, que tudo que a gente caminha a respeito do estudo com a genética, ele demonstra claramente que tem que haver um equilíbrio na caminhada dos dois conhecimentos, E, o e, moral e o intelectual. e pensando nisso, por exemplo, né, nesse aperfeiçoamento do corpo, a gente poderia chegar no momento onde a nossa ciência exclui as doenças. De alguma maneira, faz com que o corpo não tenha mais necessidade das doenças. Será que o espírito já está preparado para isso? Essa é uma outra grande pergunta que muita gente faz, né? Ah,
Primeiro tem um determinismo genético. Ué, por que então, se está tudo escrito lá, como é que fica essa questão, né, dos karmas, das expiações individuais, das provas até coletivas, enfim, o determinismo genético é só imaginar em que se temos imagina o DNA, um piano, eu falei de receita de bolo, mas vamos agora para um piano, que é tudo dando, é uma outra analogia. Ele é a máquina, ele é o piano. As teclas do piano são os genes. E o jeito que você toca o piano, vai sair um som que é a proteína que vai formar a gente. Eu posso ter uma partitura, que é uma tecnologia para fazer essa leitura, e eu posso pôr 10 super pianistas para tocar a mesma partitura. Vai depender da vibração, do estado de espírito dele, daquele momento, de como ele toca, de como ele executa, e de como ele estimula as teclas do piano, como ele toca esse código genético. As músicas podem sair parecidas, mas nunca vai sair uma igual à outra. Isso é o que a gente estava falando das forças externas atuando no código genético, que são as tecnologias de epigenética e principalmente os fatores externos. Alimentação é um grande fator externo, atividade física, agressores externos, tipo álcool em excesso, tabagismo, drogas, isso tudo a gente busca e eles vão atuando no nosso código genético. Não necessariamente a gente tinha que ter um câncer de pulmão. Muitas vezes eu desenvolvo um câncer de pulmão e não está na minha programação genética, entendeu? O tanto que é interessante. Às vezes a pessoa é reencarnacionista, é espírita. Eu estou com um câncer de pulmão, então agora eu vou trabalhar a resiliência, mas é porque eu tinha que estar passando por isso. E aí eu estou expurgando um mal gravado no perispírito, que também é uma alteração do código genético lá atrás, de outras vidas. E aí eu tô expurgando e melhorando e evoluindo, limpando o meu espírito e a carne está ficando doente. Não necessariamente, porque muitas vezes não está na sua programação. Você foi atrás, pegou esse agressor externo e estragou a tecla do seu piano. Então a música sai um pouco alterada. Mesmo que a partitura tenha que sair uma música boa, ela vai sair alterada. Aí que você me perguntou, mas a gente vai aprender a dar uma manutenção desse piano de maneira melhor, né? Então eu Uhum. jogo pela tecnologia, eu vou consertar essas teclas, sim. A partir que o homem vai evoluindo moralmente, ele vai descobrindo, porque é só uma questão de descoberta. A ciência já está tudo aí pronto. É só a gente descobrir, levantar o véu da ignorância, levantar o tapetezinho, limpar a sujeira que muitas vezes a gente vai pondo durante os erros, né, de escolhas, durante a nossa jornada eterna, e a gente vai descobrindo maneiras de aliviar karmas. Karma é uma palavra tão interessante que a gente importou lá do sânscrito hindu, né? Lá da Índia, Uhum. aliviar nossas expiações, nossas provas. E aí sim, a gente pode ter diminuição de doenças e de sofrimentos, desde que tenhamos um desenvolvimento moral e a gente utilize isso para ajudar o nosso entorno. É sempre pensar no próximo. Temos que ajudar a melhorar a nossa sociedade. Não pode ser para poucos todos os desenvolvimentos tecnológicos, porque senão a gente seleciona. E a ideia de um mundo de regeneração não é um mundo unido, todos unificados, todos somos parte de uma grande humanidade, de uma família só, então não pode haver segregação. Então os conhecimentos tecnológicos, eles não podem vir para segregar mais. Se vierem para segregar mais, a gente vai ter pequenos desajustes e pequenas pausas no caminho. Então, por enquanto, de acordo com o nosso nível de evolução moral, quando a gente reencarna ou volta para as nossas experiências corpóreas, vem o combo, eu brinco, né? O combo do pacote de dados TV a cabo, telefone fixo que está acabando e internet. Quando a gente reencarna nesse corpo, tem o combo de pacote de dados para espiar em doenças, e está gravado lá. Tem que passar por provas coletivas, porque a doença não é só alteração do nosso corpo. A sociedade doente é uma doença. A gente tem que estar com saúde social, saúde mental, saúde ambiental, que hoje é muito atual, e saúde do corpo físico. Então, enquanto eu também tenho muita agressão, muito egoísmo, doenças na sociedade, quando eu agrido o meio ambiente, que é vida, e que ali tem a sua genética, eu agrido a genética do outro, olha só, se eu estou agredindo a genética do outro, eu automaticamente, pela lei universal de ação e reação, eu começo a agredir a minha genética também, porque somos partes tudo de um código só. Então quer dizer que
Nós reencarnamos então com esse combo das nossas necessidades, mas como você disse, as nossas escolhas, as nossas ações durante a vida mesmo, a gente pode ir alterando esses combos ou contratar um combo diferente que às vezes eu nem tinha necessidade. Por exemplo, como passei a utilizar uma substância química que faz mal para o meu organismo, então eu apareço com esse combo novo, essa nova necessidade, né, desse resgate, dessa dificuldade por questões que eu causei agora mesmo. Então, quer dizer, nem tudo é do passado. Nem tudo, e pelo contrário, tudo é do momento em que a gente faz a partir de agora. Então, acabou aí essa apresentação, essa conversa nossa. Você desligaram o celular. O pensamento é contínuo, somos seres humanos, é igual a cachoeira. Não paramos de pensar hora nenhuma. Chegamos nesse nível de evolução. Então, tudo que você pensa, as escolhas que você faz em todos os momentos, é que vai modificando o seu processo de resgate. Seja Inclusive a com genética. tudo. Por quê? Porque a gente ainda vai ter uma força para adentrar lá. A gente ainda não tem um potencial para modificar o padrão genético, apesar que a gente vê hoje na internet, pessoal, cuidado, pessoal, ainda eu até entendo que podemos chegar lá, mas isso é em mundos mais evoluídos. Mas a gente ainda não tem a evolução moral, então não temos a velocidade de vibração das partículas do nosso pensamento, o quantum do nosso pensamento não adentra ainda lá dentro do núcleo para mudar a cor dos olhos, a cor dos cabelos, deletar alterações que a gente adquiriu nesta vida ou na outra para espiar em doenças. Ainda não. Cuidado com essas falsas promessas de pensar o pensamento modifica tudo. Não. Cuidado com a mistura da física quântica com essa coisa de espiritualidade sem ter um padrão e principalmente sem querer ser uma pessoa melhor. Antes de sair atrás de querer ser é, mais adaptado, mais bonito, mais forte, mais alto, a gente procura isso. A nossa genética nos força sempre a procurar. Isso é um caminho evolutivo, não é, Lucas? A gente quer sempre melhorar. Então, o caminho evolutivo nos compele para tal. Só que a gente tem que pensar em melhorar na caminhada, puxando a humanidade com a gente. Sempre voltando, vamos melhorar a todos ao nosso redor, porque um vai ajudando o outro. Na Uhum. colaboração genética, a hereditariedade mostra isso. A reprodução é um grande exemplo de colaboração, de trocas genéticas para selecionar genes de fraternidade, genes de mais compaixão, está tudo lá marcado. Por que a gente não pensa em fazer uma edição genética, um CRISPR ou uma cirurgia genética para super expressar genes de boas relações, genes de passividade, genes de deixar o ser humano menos reativo, menos agressivo, menos irado, menos egoísta? Olha que beleza. Enquanto a gente não pensar em manipular o nosso código genético para esse bem comum, vai ter um pouco de dificuldade. E volto a dizer, tudo se materializa a partir das nossas escolhas. Então, quando você falou, a gente atenua karmas, a gente atenua doenças, a gente atenua e prorroga. Olha o que eu vou falar aqui, até é interessante. Prorroga desencarnes ou doenças graves, prorroga. Eles falam, nossa, então a gente muda a linha do tempo? Mais ou menos, está tudo dentro do padrão, porque prorrogando ou não, nós estamos passando aqui já tem uma determinação genética de vir nascer, cumprir a nossa missão e deixar o corpo que faz parte do planeta. Isso aqui é um templo sagrado, isso aqui é um veículo sagrado que a gente aglutina, o barro, o pó desse planeta, a gente aglutina por misericórdia divina, o hálito, o sopro divino é que dá essa vida para o espírito entrar nesta vida e utilizar das ferramentas que a Terra me emprestou para eu ter esse corpo, para eu continuar o meu processo evolutivo. Então, vamos respeitar esse tempo sagrado, respeitar o conjunto de informações que já estão nele, que muitas vezes a gente veio com essa programação e pediu para tal. Por quê? Porque isso faz parte da nossa evolução e entender que a gente tem que saber trabalhar melhor o tempo. Inclusive, até estourou o tempo, né? A gente não soube trabalhar bem o tempo aqui, mas O trabalhar o assunto é tempo interessante demais, né? mas é trabalhar o tempo das reencarnações, Lucas. Por quê? Porque no fundo do fundo eu penso, essa loucura de correr atrás, modificar genes para melhorar, e para quê? É uma briga para a vida eterna. Quem me garante que a pessoa não vai querer desligar o gene lá, que tem um contratempo de cada multiplicação celular, tem um telômero, mas o que é o telômero, para o pessoal entender?
Imagina um tênis, e no cadarço do tênis não tem a pontinha do cadarço, que é um plástico. O telômero, imagina o cromossomo, tá? É o cadastro, na pontinha é o telômero. A cada multiplicação celular, esse plástico ele diminui um pouquinho. Olha que legal que a gente tem uma ampulheta microscópica dentro de cada célula, isso é divino. Por quê? Porque a cada multiplicação esse plástico diminui um pouquinho, é o conta-tempo daquela célula. Quando aquilo esgotou, o telômero esgotou, a célula olha uma para outra e fala: obrigado, Senhor. Os princípios inteligentes que estão naquela célula, olha a nossa responsabilidade de ajudar o tanto de princípio inteligente que migra dentro da gente e está evoluindo também. Ela olha para a célula para outra e fala: agora eu vou tranquilo, deixei a minha passagem, eu volto, porque a gente se renova. Eu volto, obrigado às suas células, e ela faz uma morte programada, que aí chama apoptose. Uma morte celular programada, ela respeita toda a harmonia da sua vida. Não é uma necrose que inflama e dá causa dor e sofrimento. Por quê? Porque é uma morte antes do tempo. Essa morte programada, o ser humano ele quer editar genes ou usar enzimas para inibir que é a telomerase, que é a enzima para travar esse telômero. Para quê? Para a gente ficar aqui eternamente? Para quê? Para ter o quê? Um processo. Olha que briga doida é essa, para eu ficar aqui eternamente agredindo, porque o meu comportamento, eu vou ficar aqui agredindo o planeta desse jeito? Para que eu quero ficar aqui eternamente, modifica minha genética para ficar aqui, para ter esse padrão de vida de maiores prazer para mim, de agressão, de egoísmo? Tem sentido isso? Ou será que esse sentido é uma coisa que é uma corrupção do sistema genético, que é uma dos grandes, vamos dizer assim, consequências dessa corrupção, que chama câncer, que é o que eu trabalho, é uma alteração desse código genético. Quem me garante que a gente não está tendo um comportamento de uma célula cancerígena? Cada habitante, às vezes, desse planeta, quando agride a mais do que ele precisa, ele vai além das suas necessidades só para ter prazer, porque ele se sentiu que está forte. E quem me garante que a gente não tem esse comportamento individual no planeta? Porque o câncer, né, uma célula que, de repente, adquiriu alterações genéticas que deixou-a mais forte, ela olha para sua amiga célula e fala: não te respeito mais, não te reconheço mais como minha irmã, que eu sou mais forte, você está mais escurinha, você tem outra opção política, ideológica, sexual, você é de outro país, você é mais pobre do que eu sou mais forte, eu não te reconheço mais e eu que mando aqui. Só que o câncer ele é super inteligente quando ele vai dominando tudo e a gente vai tentando tratar e a gente não segura. Só que, ao mesmo tempo, quando ele perde a noção da sua soberba, ele morre. Porque quando ele mata o hospedeiro achando que dominou, quando ele achou que dominou tudo, ele tira todo o fluido vital do hospedeiro que dá a vida para ele. Ele morre junto com a pessoa, ou o ser humano, ou o ser vivo, que o câncer é tudo que ele acabou de matar. Então, vamos ter muita atenção com as forças que a gente quer libertar dentro dessa experiência de entender o código genético, porque isso é uma nova fronteira. Quando a gente foi para estudar e libertar forças atômicas, e no final da Segunda Guerra vimos que podemos destruir a nossa própria espécie, deu uma segurada e travada. Agora, uma nova fronteira são as forças biológicas, guerras biológicas, entender e modificar manipulação, ficar fazendo alteração genética em vírus, sei lá, ganho de função viral, para ter armas biológicas? Para quê? Para briga de poder? A bomba atômica põe em risco a nossa espécie. Agora, a nova bomba atômica é ficar mexendo no código genético que pode, sim, pôr em risco a nossa espécie. Então, que a gente caminhe com muita serenidade, sabedoria, olhar de bondade para todos, com todas as espécies de vida do planeta. Isso é muito importante. Indulgência também para com defeito alheio e perdão de todas as ofensas. Perdoar o que eu ofendi na natureza, perdoar vocês, pessoal, pelo excesso do tempo que já passou aqui. Faz esse combo. Esse é o combo divino que está lá demonstrado, que é o combo da caridade dentro do padrão espírita. Indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Vamos trabalhar com essa caridade, que isso você vai fazer luz e vai fazer uma grande proteção para o seu código genético. Muito bom, muito obrigado, viu, Rodolfo, pelas suas palavras, por essa caridade do tempo aí para nós. E lembrar, né, então, que nós somos seres espirituais, de que tudo parte do espírito, que a genética, então, né, o nosso corpo, ele é uma consequência das necessidades espirituais e de que as nossas atitudes, elas são capazes, então, de
piorar, vamos dizer assim, ou de retardar, melhorar essas nossas condições de sofrimento ou não. Tá certo? Então, lembrando que o amor, a fraternidade, a generosidade são energias, são vibrações que tomam conta do nosso corpo, da nossa matéria e de alguma maneira elas nos protegem dessas situações de dificuldade que a gente venha a ter necessidade ou não. Então é isso aí que o Rodolfo está dizendo para nós. E O a assunto. medicação, viu, Lucas? Medicação que vem do alto. Você falou uma coisa muito importante. Esses comportamentos são remédios Uhum. para as nossas doenças, né? A doença da alma. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Isso já o Emmanuel, né, no Consolador já falava. Então, oração, eu brinco, oração de 8 em 8 horas. Nunca é demais, antes das principais refeições, igual que você toma um remédio. Você toma uma medicação para combater o mal, toma a medicação que vem do alto, vem do céu, oração durante o dia, que isso vai combater o mal do espírito, combater o egoísmo. Muito bem, um abraço a todos, abraço meu querido amigo e nos vemos em breve, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, pessoal.